Aula 1. Já esteve no parque vizinho? Já esteve no parque próximo? Não, ainda não. É lindo. Ouvi dizer que é deslumbrante, com vegetação exuberante e flores coloridas. Isso parece adorável. Mal posso esperar para visitar e experimentar a sua beleza. Já vi algumas imagens, e parece um oásis pacífico. É exatamente disso que eu preciso, um lugar tranquilo para relaxar e descontrair. Ouvi dizer que há um lago no parque. Imagina as vistas serenos. Oh, isso é ainda mais aliciante. Podíamos fazer um piquenique junto ao lago. Seria maravilhoso passar uma tarde ensolarada rodeada pela natureza. Absolutamente. Podíamos dar um passeio descontraído e mergulhar na atmosfera pacífica. Vamos fazer planos para ir lá em breve e desfrutar da sua beleza natural. Estou tudo dentro. É hora de descobrir as maravilhas do parque vizinho. Mal posso esperar para explorá-lo contigo, Ana. Vai ser incrível. Aula 2. Pode recomendar alguma atratividade turística? Pois bem, pode recomendar quaisquer atrações turísticas acessíveis por transportes públicos. Claro. E que tal visitar um museu local no centro da cidade? Parece-me interessante. O que é que podemos esperar ver aí? O museu possui uma coleção de arte, artefactos históricos e exposições interativas. Parece uma ótima maneira de aprender sobre a cultura e a história locais. Absolutamente. Outra opção é o belo parque perto do centro da cidade. Ah, adoro passar tempo na natureza. Que atividades estão disponíveis? Pode fazer um passeio de lazer, fazer um piquenique, ou mesmo alugar uma bicicleta para explorar o parque. Parece uma maneira perfeita de relaxar e desfrutar do ar livre. Definitivamente. Por último, há um mirador popular que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Oh, estou sempre a pensar em vistas de cortar a respiração. Como podemos lá chegar? Pode apanhar um autocarro e depois uma curta caminhada até chegar ao mirador. Parece fazível. Estou entusiasmado por ver a cidade a partir de um ponto de vista tão grande. Ainda bem que esteja interessado. Estas atrações devem proporcionar-lhe uma experiência memorável. Obrigado pelas recomendações, Ana. Mal posso esperar para explorá-los. São bem-vindos, John. Aproveite o seu tempo a explorar a cidade. Aula 3. Deveríamos discutir a nossa campanha. Olá, Ana. Devíamos discutir a nossa campanha. A nossa investigação mostra que deve chegar aos jovens profissionais. Isso é interessante. Como podemos adaptar a campanha para lhes fazer apelo? Podemos focar-nos em mostrar os benefícios do nosso produto para o crescimento da carreira. Boa ideia. Devemos destacar como o nosso produto pode melhorar a sua vida profissional. Exatamente. Também podemos usar plataformas de redes sociais populares entre jovens profissionais. Essa é uma ótima maneira de chegar a uma audiência mais ampla. Que outras estratégias podemos usar? Podemos colaborar com influenciadores que tenham um forte acompanhamento entre jovens profissionais. Excelente sugestão. O seu endosso pode afetar muito o sucesso da nossa campanha. Adicionalmente, podemos oferecer descontos especiais ou incentivos exclusivamente para jovens profissionais. Essa é uma maneira inteligente de criar uma sensação de exclusividade e atrair a sua atenção. Acordado.
Devemos também focar-nos na criação de conteúdos envolventes e visualmente apelativos. Absolutamente. Visuais apelativos e mensagens concisas irão captar o seu interesse. E não nos esqueçamos do poder dos testemunhos de jovens clientes profissionais satisfeitos. É verdade. As avaliações positivas e os casos de sucesso vão construir confiança e credibilidade. No geral, ao visar jovens profissionais de forma eficaz, a nossa campanha terá maiores probabilidades de sucesso. Estou confiante de que as nossas estratégias vão ressoar com elas. Vamos começar. Definitivamente. Vamos implementar estas ideias e acompanhar o progresso da campanha. Parece um plano. Juntos podemos fazer desta campanha um grande sucesso. Lição 4. Podemos gastar muito em alojamento durante a nossa viagem. Preocupa-me que possamos gastar demasiado em alojamento durante a nossa viagem. Eu percebo. Já olhou para os preços dos alojamentos? Sim, tenho pesquisado online e a maioria deles parece ter um preço razoável. É bom saber. É importante encontrar um equilíbrio entre conforto e acessibilidade. Absolutamente. Não quero comprometer a qualidade, mas também quero manter o nosso orçamento. Concordo. Podemos procurar alojamentos que ofereçam uma boa relação qualidade-preço. Talvez possamos considerar reservar um quarto em uma casa de hóspedes ou um bed and breakfast. É uma ótima ideia. Tais acomodações muitas vezes proporcionam uma experiência acolhedora e para viajantes com um limite para gastar. Seria bom apoiar também as empresas locais. Definitivamente. Também podemos verificar quaisquer promoções ou descontos em curso. Sim, estar atento aos negócios pode ajudar-nos a poupar algum dinheiro. Outra opção é considerar ficar ligeiramente fora do centro da cidade, onde os preços podem ser mais baixos. Vale a pena considerar isso, especialmente se os transportes públicos forem facilmente acessíveis. Exatamente. Podemos pesar os prós e os contras de cada opção antes de tomar uma decisão. Acordado. Ao estarmos atentos às nossas despesas de alojamento, podemos ter uma viagem mais favorável a um orçamento geral. Ainda bem que estamos na mesma página. Vamos encontrar um lugar confortável e acessível para ficar. Parece um plano. Juntos, podemos fazer escolhas acertadas e aproveitar a nossa viagem sem gastos excessivos. Lição 5. Qual é o seu orçamento? Ótimo. Temos diferentes opções. Qual é o seu orçamento? Tenho em mente um orçamento moderado. Quero equilibrar acessibilidade e qualidade. Parece-me razoável. Podemos encontrar algo dentro desse intervalo. E quanto a si? Qual é o seu orçamento? Tenho um orçamento um pouco mais alto, mas também estou aberto a considerar escolhas rentáveis. É bom saber. Podemos explorar uma variedade de opções dentro dos nossos orçamentos combinados. Exatamente. É importante encontrar alojamentos que satisfaçam às nossas necessidades financeiras. Acordado. Considerando os nossos orçamentos, podemos tomar uma decisão bem informada. Também podemos procurar quaisquer promoções ou descontos especiais disponíveis. Sim, estar atento às promoções pode ajudar-nos a poupar algum dinheiro. Adicionalmente, podemos considerar a partilha de alojamentos para dividir o custo. É uma ideia inteligente. A partilha das despesas seria benéfica para ambos. Definitivamente. Podemos explorar diferentes tipos de alojamento que se adequam aos nossos orçamentos.
Vamos fazer uma lista de potenciais opções e compará-las com base no preço e comodidades. Parece um plano. Com os nossos orçamentos em mente, podemos encontrar o lugar perfeito para ficar. Estou entusiasmado por encontrar um ótimo alojamento dentro do nosso orçamento. Vamos começar a pesquisar. Acordado. Iremos encontrar o equilíbrio perfeito entre preço acessível e conforto. Lição 6. Tenho sempre dificuldade em encontrar tempo para isso. Mas tenho sempre dificuldade em arranjar tempo para isso. Alguma sugestão? Eu percebo. Encontrar tempo pode ser um desafio. Já tentou definir um horário? Não tenho sido consistente com o agendamento. Como posso fazer com que funcione? Comece por identificar bolsos de tempo livre na sua rotina diária. É um bom ponto. Vou tomar nota de quando tenho algum tempo de inatividade. Em seguida, aloque slots de tempo específicos para a atividade que você deseja priorizar. Então, devo bloquear o tempo dedicado para isso na minha agenda. Sim, trato como uma consulta importante consigo mesmo. Isso faz sentido. É como assumir o compromisso de dar prioridade a essa atividade. Exatamente. Além disso, considere dividi-lo em pedaços menores e gerenciáveis. Dessa forma, não se sentirá esmagador e mais viável caber no meu dia. Absolutamente. Lembrem-se, não há problema em começar com durações mais curtas e aumentar gradualmente. Isso retira alguma pressão. Posso construir a minha consistência ao longo do tempo. Além disso, encontre formas de integrar a atividade na sua rotina existente. É uma boa ideia. Talvez possa combinar com algo que já faço regularmente. Sim, assim se torna mais fácil torná-lo um hábito. Agradeço estas sugestões, Ana. Vou tentar ver como funciona. São bem-vindos, John. Acredito que encontrar o tempo se tornará mais gerível com estas estratégias. Estou a sentir-me motivado. Obrigado pela sua ajuda e orientação. Em qualquer altura, John. Estou aqui para vos apoiar a encontrar esse tempo para o que é importante para vocês. Aula 7. Tens o passaporte e o visto prontos. Tenho o passaporte e o visto prontos. Sim, fiz questão de renovar o meu passaporte com muita antecedência. Bom pensamento. Preciso verificar se o meu passaporte continua válido. Certifique-se de que o faz em breve. Não queremos surpresas de última hora. Absolutamente. Vou verificá-lo e renová-lo, se necessário. E quanto ao seu visto? Já analisou os requisitos? Ainda não. Não tenho a certeza se preciso de um visto para o nosso destino. É importante descobrir. Vamos pesquisar juntos os requisitos dos vistos. Parece um plano. Reunir-me-ei toda a informação necessária. Dependendo do destino, talvez precisemos de solicitar um visto com antecedência. Tomo nota para iniciar o processo de pedido de visto, se necessário. Não se esqueça de verificar o tempo de processamento e quaisquer documentos de suporte necessários. Vou certificar-me de reunir todos os documentos necessários antes do tempo. Ótimo! Estarmos preparados com os nossos passaportes e vistos dar-nos a tranquilidade. Efetivamente. É um passo importante para garantir uma viagem tranquila. Depois de termos toda a papelada ordenada, podemos concentrar-nos em desfrutar da nossa viagem. Estou ansioso por isso.
Obrigado por me lembrar do passaporte e do visto. São bem-vindos, John. Vamos manter-nos organizados e preparar tudo para a nossa aventura. Lição 8. Já começou a procurar um apartamento? Já começou a procurar um apartamento? Sim, acabei de começar. É muito emocionante. Isso é ótimo. Alguma área específica em que esteja interessado? Estou a considerar alguns bairros perto do meu local de trabalho. Boa ideia. E o tamanho do apartamento? Procura algo espaçoso. Prefiro um lugar acolhedor, nada muito grande. Compreensível. E o orçamento? Já estabeleceu um limite? Sim, tenho um orçamento em mente. Não quero gastar mais. Isso é inteligente. É importante ser financeiramente responsável. Absolutamente. Quero encontrar um lugar que se adapte às minhas necessidades sem quebrar o banco. Concordo inteiramente. Aproveite o seu tempo e explore diferentes opções. Encontrará o apartamento perfeito. Obrigado. Vou continuar a pesquisar e espero encontrar a minha casa ideal em breve. A melhor sorte na caça ao seu apartamento. Diga-me se precisa de alguma ajuda. Obrigado, John. Agradeço o vosso apoio. Lição 9. Que tal apanhar um táxi daqui? E que tal conseguir um táxi daqui? Parece uma boa ideia, John. Isso poupar-nos-ia de caminhar até à estrada principal. Exatamente, Ana. É mais conveniente, especialmente se tivermos sacos pesados ou se o tempo não for favorável. Acordado. Vamos procurar uma praça de táxis ou um local próximo onde os táxis normalmente apanham passageiros. Vejo um ali, Ana. Vamos seguir nessa direção. Ótimo, João. Podemos esperar lá e sinalizar para um táxi quando chegar. Não deve demorar muito, tendo em conta que estamos numa zona movimentada. Esperemos que haja táxis disponíveis. Caso contrário, podemos considerar outras opções de transporte. É verdade, Ana. Podemos explorar serviços de ride-sharing ou transporte público, se necessário. Vamos estar atentos a qualquer táxis que se aproxime enquanto esperamos. Definitivamente, Ana. Não queremos perder um se estiver disponível. Oh, olha! Vejo um táxi a aproximar-se. Vamos acenar as mãos para chamar a atenção do condutor. Temporização perfeita, Ana. Vamos certificar-nos de que o motorista nos vê e para. O táxi está a puxar. Vamos entrar rapidamente. Depois de ti, Ana. Vou seguir-vos até ao táxi. Obrigado, John. Vamos dar ao motorista o nosso destino e desfrutar de uma viagem confortável. Acordado, Ana. Agora podemos relaxar e deixar o táxi nos levar para onde precisamos de ir. Aula 10. A atividade física ao longo do dia pode fazer a diferença real. Ana, a atividade física ao longo do dia pode fazer a diferença real. Tens razão, John. Não devia subestimar o impacto que pode ter no nosso bem-estar. Absolutamente. Aumenta a energia, melhora o humor e ajuda a manter um peso saudável. Concordo. Devemos encontrar atividades de que desfrutamos e torná-las uma parte regular do nosso dia. Dar pequenos passos como andar,
usar escadas ou fazer alongamentos pode somar-se. Definitivamente. Cada bocadinho conta e não nos devemos bater se não pudermos fazer treinos intensos. Tens razão, Ana. Não devemos sentir-nos culpados. Trata-se de ter uma perspectiva equilibrada. Obrigado por me lembrar, John. Vou focar-me no que funciona para mim e no meu estilo de vida. Esta é uma abordagem saudável, Ana. Encontrar alegria na atividade física e manter uma rotina sustentável. Vou, John. Trata-se de melhorar o bem-estar, não de exercer pressão ou culpa sobre nós próprios. Exatamente, Ana. Pequenos passos levam a mudanças positivas. Cuide de si e aprecie o processo. Aula 11. A nossa presença online tornou-se cada vez mais importante nos dias de hoje. Isso parece interessante, Ana. O que tem na sua mente? Bem, reparei que a nossa presença online se tornou cada vez mais importante nos dias de hoje. Tens razão, Ana. Com o surgimento das redes sociais e das plataformas digitais, é crucial gerir a nossa imagem online. Exatamente. A nossa presença online pode afetar a nossa vida pessoal e profissional de várias formas. Isso é verdade. Pode impactar oportunidades de trabalho, networking e até mesmo relações pessoais. Tenho pensado em como podemos usar a nossa presença online a nosso favor. É uma ótima ideia, Ana. É essencial curar uma imagem online positiva e autêntica. Creio que devemos procurar um equilíbrio entre a partilha das nossas realizações e a manutenção da privacidade. Absolutamente. Estar atento ao que publicamos e envolvermos-nos positivamente com os outros pode fazer a diferença. Também acho que é importante mantermos-nos atualizados com as configurações de privacidade e ser cauteloso sobre o que compartilhamos. Não podia estar mais de acordo, Ana. Proteger as nossas informações pessoais é crucial na era digital. Ao estarmos atentos à nossa presença online, podemos construir uma imagem forte e profissional. É um processo contínuo, mas com a abordagem certa, podemos fazer com que a nossa presença online funcione para nós. Esse é o objetivo, John. Vamos alavancar o poder da internet para criar um impacto positivo na nossa vida. Estou a bordo disso, Ana. Vamos ser intencionais sobre a nossa presença online e fazê-la funcionar a nosso favor. Lição 12. Encontrei este novo café na cidade. Ana, encontrei um novo café na cidade. O ambiente é perfeito, e o café é incrível. Isso soa bem, John. Também está aberto aos fins de semana. Não, receio que só esteja aberto de segunda a sexta-feira. É um café durante a semana. Oh, isso é uma vergonha. Esperava visitá-lo aos fins de semana. Eu percebo, Ana. Podemos ainda planear uma excursão de um dia de semana lá. Vai ser uma boa pausa da nossa rotina. Tens razão, John. Pode ser uma mudança refrescante começar o nosso dia no café antes do trabalho. Absolutamente. Podemos desfrutar de uma deliciosa chávena de café e dar o pontapé de saída das manhãs numa nota positiva. Estou ansioso por isso, John. Vamos fazer planos para visitar o café na próxima semana. Parece um plano, Ana. Vamos ter uma aventura de café durante a semana e saborear a experiência. É sempre emocionante descobrir novos lugares e criar momentos memoráveis. Mal posso esperar. Eu também não, Ana. São as pequenas coisas como esta que tornam a vida mais agradável e vibrante.
Lição 13. Reparei que você lida muito bem com reuniões demoradas. Ana, reparei que lidamos muito bem com reuniões morosas. Como é que o fazemos? John, tento definir objetivos claros antes do início da reunião. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. Ajuda a manter a discussão focada e produtiva. Exatamente. Ter uma agenda clara e objetivos específicos pode impedir que as reuniões se tornem demasiado longas. Também percebi que criamos um ambiente onde todos se sentem confortáveis a partilhar as suas ideias. Sim, John. Incentivar a comunicação aberta e a participação ativa podem tornar as reuniões mais eficientes. É impressionante como você consegue manter todos envolvidos e no caminho certo. Obrigado, John. Acredito em criar uma atmosfera colaborativa onde a contribuição de todos seja valorizada. É uma grande mentalidade para se ter, Ana. Fomenta a criatividade e a tomada de decisões eficazes. Também aprendi a ter consciência do tempo e a orientar suavemente a conversa para o tópico principal se ele se afastar do rumo certo. É uma habilidade valiosa, Ana. Ajuda a prevenir tangentes desnecessárias e mantém a reunião focada. No geral, trata-se de ser organizado, preparado e respeitador do tempo de todos. Consegue o ver, Ana. A sua abordagem para lidar com as reuniões é louvável e produz resultados positivos. Obrigado, John. Creio que reuniões eficientes contribuem para um ambiente de trabalho mais produtivo. Não podia estar mais de acordo, Ana. As vossas estratégias são inspiradoras, e vou aplicá-las nas minhas reuniões. Fico feliz por ouvir isso, John. Tenho a certeza que vai tratar das suas reuniões com grande eficiência e eficácia. Obrigado pela sua confiança, Ana. Vamos continuar a aprender uns com os outros e a criar colaborações de sucesso. Lição 14. Tenho tentado ser mais produtivo e evitar a procrastinação. Ana, tenho tentado ser mais produtivo e evitar a procrastinação. Tem alguma dica? Sem dúvida, John. Uma estratégia que acho útil é dividir as tarefas em etapas menores e gerenciáveis. Isso parece prático, Ana. Pode fazer com que as grandes tarefas se sintam menos avassaladoras. Exatamente. Ao focar-se num pequeno passo de cada vez, é mais fácil começar e manter-se motivado. Veja o valor dessa abordagem. Ajuda a evitar que a procrastinação se repita. Outra dica é estabelecer prazos específicos para cada passo para me mantermos responsabilizados. Isso faz sentido, Ana. Os prazos podem proporcionar um sentido de urgência e ajudar-nos a manter-se no caminho certo. Além disso, tento eliminar as distrações o mais possível enquanto trabalho numa tarefa. Minimizar as distrações é crucial, Ana. Permite-nos manter o foco e trabalhar de forma mais eficiente. Também acho útil fazer pequenas pausas entre tarefas para recarregar e evitar o burnout. Fazer pausas é essencial para a produtividade, Ana. Ajuda-nos a manter a nossa energia e clareza mental. Por fim, priorizo as tarefas com base na sua importância e urgência, o que me ajuda a manter-se organizado. A priorização é fundamental, Ana. Garante que enfrentamos primeiro as tarefas mais críticas. Absolutamente, John. Ao implementar estas estratégias, consegui superar a procrastinação e conseguir mais. As suas dicas são valiosas, Ana. Vou incorporá-los na minha rotina e trabalhar para ser mais produtivo.
Fico feliz por ouvir isso, John. Juntos podemos atingir os nossos objetivos e aproveitar ao máximo o nosso tempo. Definitivamente, Ana. Vamos apoiar-nos mutuamente na nossa jornada rumo à produtividade e ao sucesso. Aula 15. Tem havido evoluções ultimamente na área médica? Ana, terá havido desenvolvimentos ultimamente no campo médico? Sim, John. Registaram-se progressos significativos em várias áreas da medicina. É fascinante, Ana. Pode dar-me alguns exemplos? Claro. Um desenvolvimento notável é o progresso da medicina personalizada e das terapias genéticas. A medicina personalizada parece promissora. Como funciona? Envolve adaptar os tratamentos médicos à composição e características genéticas específicas de um indivíduo. Isso é incrível. Pode revolucionar a forma como abordamos os cuidados de saúde. Absolutamente. Tem potencial para melhorar os resultados do tratamento e minimizar os efeitos colaterais. E quanto a outras áreas da medicina? Algum avanço digno de nota? Outra área de progresso é no campo da inteligência artificial e do machine learning. Como é que a IA contribui para a medicina? A IA pode analisar grandes quantidades de dados médicos e ajudar no diagnóstico, na previsão e no planejamento do tratamento. Isso é impressionante. Poderia aumentar o rigor e a eficiência das intervenções médicas. Definitivamente. A IA tem o potencial de apoiar os profissionais de saúde e melhorar o atendimento ao paciente. Há algum outro desenvolvimento que você gostaria de mencionar, Ana? Outro avanço significativo é no domínio da medicina regenerativa e da engenharia de tecidos. Isso parece intrigante. Como funciona? Os cientistas estão a progredir no cultivo de tecidos e órgãos em laboratório para fins de transplante. Isso é notável. Poderia, potencialmente, colmatar a falta de órgãos doadores. Sim, oferece esperança aos pacientes que precisam de transplantes de órgãos e pode revolucionar o campo. Obrigado por partilhar estes desenvolvimentos emocionantes, Ana. O futuro da medicina parece promissor. São bem-vindos, John. É realmente uma época emocionante e aguardo com expectativa mais avanços na área médica. Da mesma forma, Ana. Vamos manter-nos informados e continuar a aprender sobre estas descobertas notáveis. Aula 16. Preciso de algum documento específico para o check-in. Ana, estou a planear uma viagem. Preciso de algum documento específico para o check-in. Sim, John. É necessário um documento de identificação ou passaporte válido para o check-in na maioria dos locais. Isso faz sentido. Vou certificar-me de trazer o meu passaporte comigo. É uma boa ideia, John. É sempre melhor estar preparado e ter à mão os documentos necessários. Concordo, Ana. É uma parte essencial do processo de viagem ter uma identificação adequada. Absolutamente. Garante uma experiência de check-in tranquila e a conformidade com os regulamentos. Vou verificar a validade do meu passaporte antes da viagem para evitar quaisquer problemas. John, é uma jogada inteligente. É essencial ter um passaporte válido para entrar noutro país. Também vou fazer uma fotocópia do meu passaporte, por precaução. Isso é uma boa precaução, John. Pode ser útil em caso de situações inesperadas. Guardarei a fotocópia num local separado do meu passaporte para maior segurança.
É uma decisão sensata, John. É importante manter os nossos documentos de viagem seguros e seguros. Obrigado por me lembrar, Ana. É fundamental ter todos os documentos necessários para uma viagem sem complicações. São bem-vindos, John. Espero que tenham uma viagem fantástica e tranquila. Agradeço isso, Ana. Vou certificar-me de ter tudo para uma experiência de viagem sem preocupações. Lição 17. Tenho tentado estabelecer uma rotina de treino. Ana, tenho tentado estabelecer uma rotina de treino. Alguma sugestão sobre por onde começar? John, uma boa maneira de começar é incorporando alguns exercícios de cardio na sua rotina. Parece um plano, Ana. Que tipo de exercícios cardio recomendam? Sugiro que comece com uma caminhada de 10 minutos ou uma caminhada vibrante para aumentar o ritmo cardíaco e aquecer os músculos. Parece fazível. É uma ótima maneira de ter o sangue a fluir e preparar-se para o treino. Sim, também ajuda a aumentar a sua resistência geral e resistência. Depois do jogo, devo passar para o levantamento de pesos. Sim, o levantamento de peso é uma excelente forma de construir força e tonificar os seus músculos. Como devo abordar o levantamento de pesos como principiante? Comece com pesos mais leves e concentre-se na forma e na técnica adequadas. Aumente gradualmente o peso à medida que se sinta mais confortável e confiante. Isso faz sentido. Vou certificar-me de priorizar a forma adequada para evitar ferimentos. Isso é importante, John. É melhor levantar pesos mais leves com a forma correta do que levantar pesos pesados com má forma. Vou ter isso em mente, Ana. A consistência e a progressão gradual parecem ser fundamentais. Absolutamente, John. A consistência é vital para ver o progresso e colher os benefícios dos seus treinos. Obrigado pelo conselho, Ana. Vou incorporar uma corrida de 10 minutos e um levantamento de peso na minha rotina. São bem-vindos, John. Tenho a certeza de que desfrutará dos benefícios do exercício regular e sentir-se ótimo. Estou entusiasmada por começar esta viagem física, Ana. Eis um futuro mais saudável e mais forte. Aula 18. Conhece lá algum bom hotel? Ana, estou a planear uma viagem a Londres. Conhece lá algum bom hotel? Sim, John. Recomendo o Hilton perto do centro da cidade. Parece uma localização conveniente, Ana. O que faz dela uma boa escolha. O Hilton é conhecido pelos seus quartos confortáveis, serviço excelente e comodidades convenientes. É exatamente isso que eu procuro. Quero uma estadia confortável e agradável. O Hilton também oferece uma variedade de opções gastronómicas e tem um centro de fitness e spa. É ótimo ouvir. É sempre bom ter comodidades disponíveis dentro do hotel. Absolutamente, John. Acrescenta a comodidade geral e melhora a experiência do hóspede. O Hotel Hilton está localizado perto de atrações populares em Londres. Sim, está situado perto de muitos marcos e atrações famosas, tornando-se numa base conveniente para explorar a cidade. Isso é perfeito. Quero aproveitar ao máximo o meu tempo em Londres e visitar o maior número possível de locais. Ficar no Hilton vai certamente facilitar a sua visita e explorar, John. Obrigado pela recomendação, Ana. Vou procurar reservar um quarto no Hilton para minha viagem. São bem-vindos, John.
Tenho a certeza que vai ter uma estadia maravilhosa e aproveitar o seu tempo em Londres. Agradeço a vossa ajuda, Ana. Estou ansioso por uma ótima viagem e uma estadia confortável no Hilton. Aula 19. Ficou num hotel ou aluga um alojamento? Ana, fui há pouco tempo de férias. Ficou num hotel ou alugou um alojamento? Foi um pouco diferente desta vez, John. Decidi alugar um alojamento em vez de ficar num hotel. Isso é interessante, Ana. O que o fez escolher um aluguer? Alugar um alojamento deu-me uma sensação mais caseira e a liberdade de cozinhar as minhas próprias refeições. Vejo como isso seria atraente, Ana. Oferece uma experiência diferente da estadia no hotel. Sim, permitiu-me mergulhar na cultura local e sentir-me um residente local temporário. Achou o processo de arrendamento de um alojamento fácil e cômodo? Absolutamente, John. Existem muitas plataformas online que tornam simples encontrar e reservar imóveis para arrendamento. É bom saber. Parece uma opção viável para viagens futuras. Definitivamente é, John. Também pode ser mais rentável, especialmente para estadias mais longas ou quando viaja em grupo. Seus desafios ou inconvenientes com o alojamento de aluguer? Um desafio foi garantir que o imóvel alugado correspondesse às minhas expectativas e correspondesse à descrição fornecida. Isso é compreensível. É importante fazer uma pesquisa completa e ler comentários antes de fazer uma reserva. Exatamente, John. Ajuda a ter uma compreensão clara do que esperar e evitar surpresas. Vou considerar alugar um alojamento para a minha próxima viagem, Ana. Parece uma jogada inteligente. Fico feliz por ouvir isso, John. Tenho a certeza de que desfrutará da experiência diferente que oferece. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. É sempre útil explorar diferentes opções de alojamento. São bem-vindos, John. Espero que tenham um tempo fantástico nas suas próximas férias, quer opte por um hotel ou alojamento para arrendamento. Agradeço isso, Ana. Vou manter as minhas opções abertas e fazer a melhor escolha para os meus planos de viagem. Aula 20. Algum plano ou projeto empolgantes? Ana, como tem estado ultimamente? Algum plano ou projeto empolgante? Não muito, John. Tenho estado a tirar tudo e a gostar de algum tempo de inatividade. Parece bom, Ana. É importante fazer uma pausa e recarregar às vezes. Absolutamente, John. Ajuda a manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a prevenir o burnout. Concordo inteiramente. Por vezes, um pouco de relaxamento pode ir muito longe. Definitivamente. Permite-nos rejuvenescer e voltar revigorados e mais produtivos. Por falar disso, devíamos recuperar o atraso em breve. Já passou algum tempo desde a última vez que falamos. Tens razão, John. Tenho saudades das nossas conversas. Vamos encontrar um tempo que funcione para ambos. Parece um plano, Ana. Vou contactar-vos em breve para agendar uma sessão de recuperação. Seria ótimo, John. Aguardo com expectativa as vossas experiências e atualizações recentes. Da mesma forma, Ana. Vai ser bom partilhar e reconectar. Cuide e falo consigo em breve. Vocês também, John. Cuide e fique bem. Aguardamos com expectativa a nossa conversa.
Aula 21. Já realizou ou expôs o teu trabalho? Ana, vi algumas das suas recentes obras de arte online. Boas escolhas. Já desempenhou ou expôs o seu trabalho? Obrigado, John. Sim, tive a oportunidade de expor o meu trabalho em algumas galerias locais. Isso é fantástico, Ana. Expor o seu trabalho deve ser uma experiência gratificante. Definitivamente é, John. É uma oportunidade para mostrar a minha arte e receber feedback de outros. Já realizou a sua obra de arte em algum evento ou espetáculos ao vivo? Sim, participei em algumas feiras de arte e eventos de pintura ao vivo onde crio arte diante de um público. Parece emocionante, Ana. Performing a tua arte deve adicionar uma dinâmica única ao processo criativo. Absolutamente, John. Permite-me interagir com os espectadores e partilhar o percurso artístico em tempo real. Tem algumas exposições ou atuações previstas? De momento, não, John. Tenho focado mais na criação de novas peças e na exploração de diferentes técnicas. Parece uma boa abordagem, Ana. É importante dedicar tempo à exploração artística. Concordo, John. Mantém o processo criativo fresco e permite o crescimento pessoal como artista. Estou ansioso por ver mais da sua obra de arte e talvez assistir a uma das vossas futuras exposições ou performances. Obrigado, John. Irei definitivamente mantê-lo atualizado sobre os próximos eventos ou espetáculos. Isso seria fantástico, Ana. Continuem o grande trabalho, e continuarei a apoiar o vosso percurso artístico. Agradeço o vosso apoio, John. Significa muito para mim. Obrigado. Vocês são bem-vindos, Ana. É o meu prazer. Continue a criar e a inspirar os outros com o seu talento. Aula 22. Podemos focar-nos no planeamento de atividades. Ana, finalizamos a nossa organização de viagens. Os voos e as acomodações estão ordenados. Agora, podemos concentrar-nos no planeamento de atividades. Isso é ótimo, John. Ter a logística implementada facilita o planeamento do nosso itinerário. Exatamente, Ana. Devemos aproveitar ao máximo a nossa viagem e explorar as melhores atrações. Há atividades ou locais específicos que você está interessado em visitar? Estou interessado em explorar a cultura local, experimentar a cozinha tradicional e visitar pontos de referência históricos. Isso parece fantástico, John. Podemos incluir visitas a museus, mercados locais e marcos icônicos nos nossos planos. Também ouvi falar de belos trilhos para caminhadas e pontos cênicos nas proximidades. Seria ótimo passar algum tempo na natureza. Absolutamente, John. Adicionar atividades ao ar livre e passeios pela natureza trará um bom equilíbrio ao nosso itinerário. Tem alguma recomendação para locais de visita obrigatória ou atividades na área? Sugiro verificar o Centro de Informação Turística local para recomendações à medida dos nossos interesses. Terão as melhores sugestões. É uma boa ideia, Ana. Eles terão informações atualizadas sobre eventos e atrações. Deveríamos também ser flexíveis com os nossos planos, permitindo algum espaço para descobertas espontâneas e recomendações locais. Concordo inteiramente, Ana. É sempre emocionante tropeçar em joias escondidas e experiências inesperadas. Vamos certificar-nos de deixar algum tempo livre na nossa agenda para aventuras não planeadas. Absolutamente, Ana.
Dessa forma, podemos ir com fluidez e abraçar totalmente o espírito da nossa viagem. Estou muito ansioso por explorar e criar memórias inesquecíveis juntos, John. Eu também, Ana. Vai ser uma viagem incrível repleta de novas experiências e aventuras partilhadas. Vamos aproveitar ao máximo, John. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura de viagem contigo. Da mesma forma, Ana. Vai ser uma viagem incrível. Prepare-se para alguns momentos inesquecíveis. Aula 23. Percebi que preciso de roupas novas. Ana, percebi que preciso de roupas novas. Vamos às compras. Claro, John. Que tipo de roupa procura? Preciso de alguns trajes casuais e confortáveis para o uso diário. Ótimo. Tem cores ou estilos específicos em mente? Prefiro cores neutras como o preto, o cinzento e o marinho. Quanto aos estilos, gosto de uma mistura de clássico e moderno. É um bom ponto de partida, John. Podemos procurar peças versáteis que possam ser facilmente misturadas e combinadas. Absolutamente, Ana. Quero construir um guarda-roupa que seja simultaneamente elegante e funcional. Podemos começar por verificar algumas lojas de roupa populares na área. Parece um plano, Ana. Estou aberto a explorar diferentes lojas e a experimentar diferentes estilos. É sempre uma boa ideia experimentar roupa antes de fazer uma compra. Ajuda a garantir um ajuste adequado. Concordo, Ana. O ajuste é importante tanto para o conforto como para o estilo. Também podemos estar atentos a quaisquer vendas ou descontos contínuos para aproveitar ao máximo a nossa viagem de compras. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. Vai ajudar-nos a tirar o máximo partido do nosso orçamento. Não se esqueça de considerar também as opções meteorológicas e de roupa sazonal. Tens razão, Ana. É importante escolher roupas adequadas para a estação atual. Vamos fazer uma lista dos itens essenciais de que você precisa e priorizá-los durante nossa folha de compras. É uma boa ideia, Ana. Vai manter-nos focados e organizados. Estou ansioso para vos ajudar a encontrar novas adições para o vosso guarda-roupa, John. Obrigado, Ana. A sua assistência e sentido de moda serão muito apreciados. É o meu prazer, John. Vamos fazer desta viagem de compras uma viagem divertida e bem-sucedida. Absolutamente, Ana. Estou entusiasmado por renovar o meu guarda-roupa com a vossa ajuda. Vamos começar. Lição 24. Acabei de começar um novo emprego e preciso de roupa profissional. Ana, tenho algumas notícias emocionantes. Acabei de começar um novo trabalho e preciso de roupa profissional. Parabéns, John. São ótimas notícias. Vestir profissionalmente é importante para fazer uma boa impressão. Obrigado, Ana. Quero ter a certeza de que tenho a traje certa para o local de trabalho. Definitivamente. Já verificou se existe algum código de vestuário ou algum requisito específico? Sim, a empresa mencionou um business casual dress code. Vou precisar de uma mistura de trajes formais e semi-formais. É um bom ponto de partida, John. Podemos procurar peças que sejam versáteis e que possam ser usadas em diferentes combinações. Concordo, Ana. Quero ter umas peças-chave que posso misturar e combinar para criar roupas diferentes. Que tal começarmos por procurar umas camisas bem ajustadas e alguns pares de calças? Parece um plano, Ana. Posso usar camisas de vestido com atilhos diferentes ou colocá-las com camisolas ou blazers.
Perfeito. Podemos também procurar um par de sapatos confortáveis e adequados ao local de trabalho. Sim, um bom par de sapatos é essencial para um look profissional e para estar confortável ao longo do dia. Não se esqueça de considerar acessórios como cintos e o relógio de pulso clássico para completar o conjunto profissional. Tens razão, Ana. Esses pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença no preenchimento do visual geral. Vamos também estar atentos a quaisquer vendas ou descontos contínuos para aproveitar ao máximo a nossa viagem de compras. É uma ideia inteligente, Ana. Vai ajudar-me a construir um guarda-roupa profissional sem quebrar o banco. Estou entusiasmado por ajudá-lo a encontrar o traje profissional perfeito, John. Você olhará com certeza e confiante no seu novo trabalho. Obrigado, Ana. A sua orientação e experiência de moda são muito apreciados. É o meu prazer, John. Vamos fazer desta viagem de compras uma viagem de sucesso. Eis o seu novo trabalho e um guarda-roupa elegante. Aúda a isso, Ana. Estou grato por tê-lo como meu parceiro de compras. Vamos fazer acontecer. Lição 25. Tenho pensado nas nossas próximas férias. Ana, tenho pensado nas nossas próximas férias. A Tailândia é conhecida pelas suas belas praias, enquanto o Japão é famoso pela sua rica história. Ambos os destinos são incríveis, John. Temos uma escolha entre relaxar em praias deslumbrantes ou mergulhar numa cultura fascinante. É verdade, Ana. A Tailândia oferece paisagens costeiras deslumbrantes e a oportunidade de descontrair junto ao mar. Imagine passear por praias de areia branca e desfrutar de águas cristalinas. Seria uma escapadinha tropical perfeita. E o Japão, com os seus antigos templos, arquitetura tradicional e raízes históricas profundas, proporcionaria uma experiência cultural única. Sim, John. Explorar locais históricos como os templos de Kyoto ou os castelos antigos de Tóquio seria uma aventura enriquecedora. Teríamos a oportunidade de testemunhar as tradicionais cerimónias do chá, visitar belos jardins e até experimentar a vibrante vida noturna. Absolutamente, John. A mistura de tradição e modernidade do Japão é verdadeiramente cativante. Por outro lado, na Tailândia, podíamos saltar a ilha, snorkel em águas cristalinas e desfrutar da deliciosa cozinha tailandesa. Experimentar iguarias locais como Pad Thai ou desfrutar de uma massagem tailandesa relaxante seria incrível. É uma decisão difícil, Ana. Ambos os destinos oferecem experiências e memórias incríveis. Talvez possamos considerar a época do ano, as nossas preferências pessoais e as atividades com as quais estamos mais entusiasmados. É uma boa abordagem, Ana. Deveríamos considerar o que mais ressoa connosco e alinhar com os nossos interesses. Qualquer que seja o destino que escolhermos, tenho a certeza de que teremos uma experiência inesquecível juntos, John. Concordo, Ana. O mais importante é passar tempo de qualidade juntos e criar memórias duradouras. Vamos levar algum tempo para pesquisar e discutir mais aprofundadamente. Tomaremos uma decisão informada e planearemos umas férias incríveis. Parece um plano, Ana. Estou entusiasmado por explorar estas opções e planear uma aventura de vida convosco. Eu também, John. Vamos tomar esta decisão e começar a contagem dos dias para a nossa próxima jornada incrível. Lição 26. Pintou uma imagem. Ana, pintou uma foto. Ouvi que estão a explorar o vosso lado criativo. Não, John, não pintei uma foto. Eu não sou muito artístico.
Está tudo bem, Ana. Há muitas outras formas de expressar criatividade. Já experimentou outras atividades artísticas? Bom, gosto de escrever e fotografar. Permitem-me exprimir-me de formas diferentes. Isso é maravilhoso, Ana. A escrita e a fotografia são ótimas saídas para a criatividade e a autoexpressão. Acho que a escrita é uma forma terapêutica de partilhar os meus pensamentos e sentimentos. É incrível como as palavras podem pintar uma imagem na mente do leitor. Suas habilidades de escrita devem ser impressionantes. Obrigado, John. Tento o meu melhor para transmitir os meus pensamentos e emoções através de palavras. E a fotografia capta momentos e conta histórias através do visual. É um meio poderoso. Sem dúvida, John. Gosto de captar paisagens lindas e momentos cânidos com a minha câmera. Isso é fantástico, Ana. As suas fotografias devem ser um reflexo da sua perspectiva única. Espero que sim, John. É sempre gratificante captar um momento especial ou evocar uma emoção através de uma fotografia. Mesmo que a pintura não seja a sua coisa, é importante explorar diferentes avenidas criativas e encontrar o que ressoa consigo. Concordo, John. Cada um tem a sua maneira única de se expressar artisticamente. Absolutamente, Ana. É tudo sobre encontrar alegria e realização no processo criativo, seja qual for o meio. Ainda bem que possamos apreciar e apoiar os esforços criativos uns dos outros, John. Eu também, Ana. É inspirador ver como nos podemos expressar de diferentes maneiras. Vamos continuar a explorar a nossa criatividade e incentivar-nos mutuamente pelo caminho. Definitivamente, Ana. Aqui está para abraçar as nossas viagens artísticas individuais e encontrar a realização nas nossas atividades criativas. Lição 27. Já esteve nas Maldivas. Ana, já esteve nas Maldivas? Ouvi dizer que tem águas imaculadas e praias de areia branca. Não, John, ainda não estive lá, mas está definitivamente na minha lista de baldes de viagem. Já vi imagens, e as águas azul turquesa e a areia branca em pó parecem absolutamente deslumbrantes. Parece um paraíso tropical, John. Posso imaginar o quão relaxante e bonito deve ser. Sim, Ana. As Maldivas são conhecidas pela sua beleza natural de tirar o fôlego e resorts luxuosos. Ouvi dizer que o mundo subaquático também é incrível, com recifes de corais vibrantes e vida marinha diversificada. Isso mesmo, Ana. Snorkeling ou mergulho nas Maldivas seria um sonho tornado realidade para os entusiastas da natureza. Imagine relaxar na praia, sentir a areia macia entre os dedos dos pés e absorver o sol. É um destino perfeito para relaxar e desfrutar da serenidade da natureza, longe da agitação. Já me imagina a beber uma bebida refrescante enquanto aprecia as vistas pitorescas. E fazer caminhadas descontraídas ao longo da costa, ouvindo o som suave das ondas. Devíamos, sem dúvida, planear uma viagem para lá, um dia, John. Seria uma experiência inesquecível. Concordo, Ana. Vamos fazer com que seja um objetivo visitar as Maldivas e criar memórias naquele paraíso tropical. Não posso esperar que esse dia venha, John. Serão férias de sonho para ambos. Absolutamente, Ana. Eis a futura aventura de explorar as águas intocadas e as praias de areia branca das Maldivas. Lição 28. Gerir o stress pode ser uma luta para muitos de nós. Ana, gerir o stress pode ser uma luta para muitos de nós.
O que tem feito para o gerir? John, tenho tentado algumas coisas diferentes. Uma coisa que me ajuda é praticar consciência e meditação. Isso é ótimo, Ana. Aproveitar tempo para estar presente e focar-se no momento presente pode certamente reduzir o stress. Sim, permite-me calar a minha mente e encontrar alguma calma interior no meio do caos. Tenho tentado exercícios de respiração profunda quando me sinto sobrecarregado. Ajuda-me a relaxar e a recuperar a clareza. A respiração profunda é uma técnica simples mas eficaz, John. É incrível como uma coisa tão básica pode ter um impacto positivo. Absolutamente, Ana. Outra coisa que tenho feito é fazer exercício físico regular, como ir correr ou fazer yoga. O exercício é uma ótima maneira de libertar a tensão e aumentar as endorfinas, essas hormonas de bem-estar. É mesmo, Ana. Sinto uma sensação de realização e um surto de positividade depois de um bom treino. Também tenho feito um esforço para dar prioridade ao autocuidado e ao relaxamento. Tirar tempo para mim e fazer coisas de que gosto ajuda-me a recarregar. Isso é importante, Ana. Temos de cuidar de nós próprios para podermos lidar melhor com o stress. Sem dúvida, John. E falar com entes queridos e procurar apoio quando necessário tem sido fundamental para mim. É essencial ter um sistema de apoio, a Ana. Partilhar os nossos pensamentos e sentimentos pode proporcionar conforto e perspectiva. Exatamente, John. É tranquilizador saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Estamos todos juntos nisto, Ana. É encorajador ver como podemos encontrar formas de gerir o stress e cuidar de nós mesmos. Absolutamente, John. Ao sermos proativos e explorando diferentes técnicas, podemos desenvolver estratégias eficazes para a gestão do stress. Vamos continuar a dar prioridade ao nosso bem-estar e a apoiar-nos mutuamente nesta viagem, Ana. Não podia estar mais de acordo, John. Aqui está encontrar o equilíbrio e gerir o stress de uma forma saudável e sustentável. Aula 29. Não posso esperar que comecem as nossas férias. Ana, com todos estes planos que fizemos, não posso esperar que comecem as nossas férias. Eu sinto da mesma maneira, John. Vai ser uma escapadinha emocionante e memorável. Absolutamente, Ana. Estou ansioso por explorar novos lugares e criar memórias maravilhosas em conjunto. Eu também, John. Já consigo imaginar as aventuras que teremos e as experiências que vamos partilhar. Vai ser uma pausa refrescante das nossas rotinas diárias e uma oportunidade de recarregar. E a melhor Concordo, parte é que John. teremos a companhia uns dos outros ao longo Alongar-nos de da toda a nossa vida viagem. normal e mergulhar-nos num novo ambiente será revigorante. É isso que o torna ainda mais especial, John. Tê-lo ao meu lado torna cada experiência mais significativa. Da mesma forma, Ana. Fazemos uma grande equipa e estou grato por tê-lo como meu companheiro de viagem. Obrigado, John. Eu sinto o mesmo. Juntos, vamos tornar estas férias verdadeiramente inesquecíveis. Vamos contar os dias, Ana, e preparem-se para uma aventura incrível. Absolutamente, John. O tempo vai voar e antes de o conhecermos, embarcaremos nas nossas tão esperadas férias. Aqui está a antecipação e a emoção a acumular-se, Ana. As nossas férias vão ser surpreendentes. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos aproveitar ao máximo e aproveitar cada momento. Lição 30. Os preços também eram razoáveis. Ana mencionou que foi às compras mais cedo. Os preços também eram razoáveis.
Sim, John. Fiquei agradavelmente surpreendido com os preços. Eram bastante razoáveis. É bom saber, Ana. É sempre bom quando podemos encontrar bons negócios e não quebrar o banco. Absolutamente, John. Torna a experiência de compra ainda mais agradável quando sentimos que estamos a ganhar valor pelo nosso dinheiro. Concordo, Ana. É importante encontrar um equilíbrio entre qualidade e acessibilidade. E devo dizer que as vendas e os descontos ajudaram definitivamente a conseguir umas grandes pechinchas. Isso é um bónus, Ana. Aproveitar as vendas e descontos pode poupar-nos algum dinheiro extra. Fiz questão de comparar preços e procurar os melhores negócios antes de fazer qualquer compra. Jogada inteligente, Ana. É sempre sensato fazer alguma pesquisa e fazer compras pelos melhores preços. Sim, John. Queria ter certeza de que estava a obter um preço justo para os artigos que queria comprar. Parece que tínhamos sucesso, Ana. Encontrar preços razoáveis e boas pechinchas é uma situação em que todos ganham. Ainda bem que consegui encontrar o que precisava sem gastar muito, John. É um sentimento satisfatório, Ana. Podemos aproveitar as nossas compras sabendo que fizemos escolhas inteligentes. Sem dúvida, John. Trata-se de ser um comprador experiente e tomar decisões informadas. Muito bem, Ana. A sua viagem às compras parece ter sido proveitosa de mais formas do que uma. Obrigado, John. Estou feliz com o que aconteceu. Foi uma experiência de compra bem-sucedida e acessível. Isso é fantástico, Ana. Aqui está para encontrar preços razoáveis e ótimos negócios sempre que vamos às compras.